Fala nação rubro-negra, eu sou Alan Ferreira aqui do canal Crônica Esportiva RN. Eu dei uma pausa nos vídeos aqui do canal. Primeiro, preferi me concentrar no jogo que estava para vir aí no fim de semana, que era contra o São Paulo. O Flamengo ganhou. Eu poderia ter feito um pós-jogo para falar da vitória do Mengão, mas aí eu não fiz. Eu ia fazer, mas eu resolvi não fazer. Por quê? Porque estava esperando algumas coisas dentro do Flamengo, pronunciamentos oficiais, para poder eu vir aqui e falar sobre a minha opinião, para deixar claro, a minha visão, minha opinião, com minhas palavras. Por quê? Eu vi muitos canais falando muitas besteiras, outros até coerentes nos seus comentários, mas muita gente lacradora, né? Uma turminha lacradora que tem por aí, né? Então assim, vi muitos dar a opinião deles, e essas opiniões assim, porque tem aquele ditado: quem tem sua cabeça pensa como quer, e quem tem sua boca fala o que quer e da forma como quer. Ponto. E eu vou falar aqui do que aconteceu na coletiva. Primeiro, o ato, eu não vou dizer que foi indisciplina, porque ele avisou ao membro da comissão técnica de Felipe Luiz. O assunto aqui é Pedro, Felipe Luiz e José Boto. José Boto. Guarde esse nome desse cidadão, porque eu vou falar bastante aqui nesse vídeo. Porque o teor de toda a situação foi causada por esse cidadão. Ponto. Guardem isso aqui que eu estou falando em 1 minuto e 57. Ponto. Vamos seguir aqui. O treinador, após uma bela vitória do Flamengo, diga-se de passagem, contra o São Paulo, foi para a coletiva. O Pedro acompanhou o jogo, depois foi embora do estádio e passou. E na coletiva é óbvio que ia ser perguntado sobre Pedro. O treinador falou que beirou o ridículo. Beirou o ridículo. O que o Pedro fez foi lamentável, né? A forma como ele treinou com seus companheiros. Um desrespeito a primeiro ele mesmo, Pedro, depois aos companheiros, e começou a falar. Vi muita gente dizer: é isso aí, Felipe Luiz, você tá certo, você foi profissional. Primeiro, isso aí não tem nada de profissional. Não tem nada de profissional. Mesmo eu, Alan Ferreira, concordando com parte da fala do Felipe Luiz. E quero deixar claro aqui, antes de eu prosseguir, que eu, Alan Ferreira, do canal aqui Crônica Esportiva RN, não estou aqui defendendo o Pedro, não estou aqui defendendo o Felipe Luiz, e muito menos o paspalhão lá do diretorzinho de futebol de Minha Tigela. Eu tô pegando aqui o início de tudo para vocês repensar na opinião de vocês. Talvez não vá mudar, cada um, enfim. Eu não quero mudar o pensamento de ninguém, mas eu quero deixar no ar o início de quem foi o causador disso tudo. Embora eu não vejo nenhum dessa história certo, ou pelo menos 100% certo, como diz muitos por aí, que o Felipe está 100% certo. Não, o Boto está 100% certo. Não, para mim não tem ninguém certo nessa merda. Para mim não tem. Como eu sempre digo, a minha frase: eu não defendo CPFs, eu defendo o CRF. E o maior prejudicado nessa porcaria de confusão é o Clube de Regatas do Flamengo, que muita gente não está percebendo isso. Que enquanto a imprensa fica aí alimentando, jogando gasolina, fazendo matérias, vazando informações de dentro para fora, e a torcida fica ali alimentando, remoendo, o prejudicado nisso tudo é o Flamengo. É o Flamengo. Enquanto isso, temos um diretor de futebol que está dando risada da situação, onde ele causou isso tudo. Mas pouca gente está citando o nome de José Boto. Onde temos um presidente que deveria ter resolvido o mal pela raiz, quando ele fez uma reunião e estava ali
vamos dizer assim, cortou as asinhas do Boto, mas cortou de uma forma que era para ter cortado mesmo, mandado ele embora, e aí solucionava o problema, estancava o problema, e aí talvez até o próprio Pedro não iria, tipo, toda ação gera uma reação, toda ação gera uma reação, e o Pedro, embora não está certo, para deixar claro, limpe bem os ouvidos do que eu estou falando, ele não agiu certo, ele agiu de cabeça quente, ele foi pela emoção e foi fazer algo num ambiente onde o Felipe Luiz e os companheiros não tinham nada a ver com isso. Ele quis dar um recado para a diretoria, mas talvez não foi a melhor forma que ele buscou para dar o recado para a diretoria, devido à chateação que ele ficou com relação ao paspalhão que vazou prints pelas costas dele, pelas costas dele, falando que se chegar, que o clube se espera 15 milhões de euros para vender ele. Isso aí deixou ele chateado. Um cara que sofreu uma lesão grave nos ligamentos cruzados, deu o seu melhor para retornar antes para ajudar o Flamengo. Pouca gente lembra disso. Depois disso tudo, ele voltou, fez uma fumaça danada na sua volta e todo mundo dizia. O próprio treinador estava elogiando o Pedro. O próprio treinador estava elogiando o Pedro, que ele vinha bem, blá blá blá. E de uma hora para outra o cara vem na coletiva e fala, escancara tudo. Onde parte da imprensa concordou com o Felipe. Mas eu sei por que foi. Porque essa parte, ela quer ver o Flamengo enfraquecido. E a torcida vai vamos dizer assim, nesse fogaréu, vai junto. Porque a parte da torcida não tem opinião própria. Eles falam o que os comentaristas falam. Eles não têm a opinião própria deles. Então, talvez esse vídeo aqui vai ficar grande, mas vai ser necessário. Eu não estou nem na metade aqui do que eu quero falar. Eu vou ler aqui o que o Pedro escreveu. Embora, antes de eu ler, eu vou falar aqui uma coisa logo, crucial. O Felipe Luiz, ele está certo quando ele fica chateado com o Pedro. Quando ele corta o Pedro do jogo do São Paulo, ele acertou. Que o treinador tem que fazer isso mesmo, quando vê que tem algum jogador fazendo coisas erradas, ainda mais um jogador da qualidade do Pedro. O próprio Felipe Luiz ficou espantado. Então, eu dou parabéns ao Felipe nessa questão aí, né, de ter cortado ele do jogo, chamou ele para conversar. O próprio Pedro, na nota, diz que concordou. O próprio Pedro reconheceu, já é um grande passo, quando o ser humano reconhece que está errado, e o próprio Pedro reconheceu. Talvez o Pedro seja mal assessorado. Porque ele errou, fato. E aí, o que é que o Pedro deveria fazer? Que eu vou falar daqui a pouco. Qual era a solução que ele deveria fazer e o que o BAP, como presidente, deveria tomar atitude. Porque o que eu mais vi aí foi canais sentando laço no Pedro, elogiando o Felipe, botando o Felipe lá nas alturas, mas não vejo ninguém falar soluções. Qual seria a solução nesse caso? Ah, não, é vender o Pedro. Meu amigo, vamos ter cabeça no lugar, vamos parar de idiotice. Tudo que muita gente fala, é o que a imprensa mais quer, é ver o Flamengo enfraquecido. O maior prejudicado nessa porcaria de confusão é o Flamengo. Por mais que o Pedro tenha sido burro da parte dele, mas o Felipe também errou. E o Boto mais ainda. E o BAP está errando mais do que todos eles, porque não está tomando atitude de presidente para estancar essa situação. E eu vou falar aqui a solução, porque não adianta a gente só falar e não falar a solução. Eu quero ver as pessoas falando soluções. Fale soluções. Fala a solução que tinha que fazer. Agora fala uma solução que o Flamengo
não vá sair prejudicado. Fale soluções que o Flamengo não vai sair prejudicado. Vamos lá. Primeiro, o Felipe, eu falei, dei parabéns aqui para ele por ter tomado a atitude de ter cortado ele do jogo. O Pedro reconheceu. Isso aí é 2 pontos importantes e positivos para um entendimento. Pedro foi lá no estádio, no jogo, entrou no gramado, ali com inseguranças, olhou para a torcida. Eu vi o semblante, eu falei na hora pro Nilson. Um abraço aí pro Nilson. Eu até conversando com o Nilson, eu disse, Nilson, não sei se você percebeu, o semblante do Pedro estava um semblante triste, de arrependimento do que ele fez. De arrependimento do que ele fez. Só que o Pedro é um cara meio que orgulhoso. Ele tá muito puto com isso. Talvez demore aí uns 2, 3 dias para voltar ao normal. Aí eu não vou dizer se ele é mimado, se ele não é. Porque assim, é muito fácil a gente falar quando não é a gente que passa pela situação. Mas se a gente estivesse passando por aquela situação, ou estaria fazendo igual ou pior. Hoje é fácil ser engenheiro de obra pronta. Hoje é fácil. Mas a gente só sabe quando o sapato aperta. Quando o calo aperta no sapato. Então eu não vou falar que ele é mimado. Eu vou falar da situação. Da situação. Aqui não tem negócio de ser lacradorzinho, não. Me encanar esse lacradorzinho por aí que tem. É mimado. Não sei o que. Blá, blá, blá. Meu amigo, fale do assunto e dê a solução. Eu só vejo os canais sentando o aço no Pedro, deusando o Felipe Luiz, mas não cito o Boto, mas não cito o BAP, mas não dá a solução. Quero que dê a solução para o problema. Dê a solução para o problema. Dê uma opinião em cima, mas uma opinião com o problema, né? A solução e a conclusão. A conclusão é a última, onde você está dando a sua opinião. E as pessoas só falam do problema, mas não dá a solução. Cite a solução. A solução é onde você vai estar dando um argumento geral. Eu não vejo muita gente fazer isso. Eu não vi as pessoas fazer isso, na verdade. A torcida, vou falar aqui, abrir um parênteses. O torcedor fala o que ele quiser. O torcedor pode chamar o Pedro de mimado, jogador criado com vó, pode falar o que quiser, porque o torcedor é torcedor, meu amigo. Torcedor é torcedor. Mas quando a gente tem um canal, cria um canal e tal, a gente tem que saber colocar as palavras, uma coisa que o Nilson fala muito bem isso, coisa que o Felipe Luiz faltou saber colocar as palavras. Faltou saber colocar as palavras. Aí desenterraram o Caveira, aí o Dorival falou, do Pedro, Rogério Ceni, do Davi Luiz, todos eles falaram, ok, beleza patrão, beleza cara pálida. Mas todos eles falaram de uma forma que o Pedro não se sentiu ofendido. Que o Pedro não se sentiu ofendido. O Dorival falou, a experiência, os cabelos brancos, soube falar. Rogério Ceni não tão experiente, mas soube falar. O Davi Luiz é amigo dele, soube falar. O Davi Luiz, cara, eu queria ser amigo do Davi Luiz, para ele me dar conselhos. O cara que tem o Davi Luiz como um amigo, velho, é como se tivesse um irmão. A experiência do cara. Quem ouve os conselhos do Davi Luiz como jogador, e o cara quer ser jogador, e se tiver amizade com ele, vai ser um baita de um jogador. Nem à toa que quando as pessoas falam que o Davi Luiz falou mal do Pedro, mas não diz o que aconteceu, né? Bando de cara pálida. O Davi Luiz falou isso em 2022, o Dorival falou isso em 2022. Sabe o que aconteceu com o Pedro em 2022? Foi rei da América, foi artilheiro da Libertadores, foi artilheiro da Copa do Brasil. E o cara foi lá para as alturas. Então assim, vocês falam muito que fulano de tal falou, ciclano, mas não diz o que aconteceu depois, né? A volta por cima que ele deu.
Só vejo gente massacrando o cara. Pá, pá, pá. Será que o Pedro não pode dar a volta por cima novamente? Como ele já fez na sua carreira? O cara já comeu o pão que o diabo amassou aqui no Flamengo. E manteve a calma. Acho que para ele ter feito isso, embora ele errou, volto a repetir. Ele errou. Ele errou. Mas será que o cara tem que tomar uma medida drástica, dizer que ele tem que sair fora, tem que ser vendido, que ele não tem clima? Será que ele não tem capacidade para dar a volta por cima novamente? Então assim, falando agora só da carta, primeiro ele foi de manhã lá no CT, chamou os jogadores para conversar, conversou com todos eles e pelo que dizem o Globo Esporte, falou que os jogadores ficaram calados e tal. Engraçado, se foi a portas fechadas e a notícia vaza, né? A notícia vaza. Com certeza algum jogador ali vazou. Vazou a informação. Que é normal. Aí muitos falam, pelas informações que dizem, que parte do elenco ficou do lado do Pedro e a outra parte não ficou. Jogadores como o Jorginho, não, tá tudo certo, tá tudo bem. Tá chegando agora, mas jogadores mais, esses aí não gostaram porque faltou o pedido de desculpa. Faltou o pedido de desculpa, realmente, do Pedro em prol dos jogadores. E depois faltou a atitude do Pedro ter chamado o Filipe Luís e ter se resolvido. Ou o treinador ter chamado ele para conversar novamente e se resolver entre eles. Ou então, faltou o Pedro chegar na diretoria e dizer que queria dar uma coletiva de imprensa. E dizer primeiro para o presidente o que ele ia falar na coletiva, já que ele, talvez, falando numa coletiva abertamente, ele poderia pedir desculpas. Primeiro ao Felipe, onde ele avacalhou o treino, aos companheiros, ter reconhecido ali, em vez de ter soltado a nota, ter reconhecido que está mal, blá blá blá, e ter falado ou criticado o paspalhão que falou dele, que é o Boto, o causador de toda a confusão. Talvez, se ele fizesse isso, ia amenizar essa questão dele com o elenco e com o treinador, e ele ia deixar claro o Boto que hoje está dando risada da cara do Pedro, está dando risada da cara do Filipe Luís. O Boto está dando risada da cara dos dois. Assim como parte da imprensa está adorando ver a torcida inflar. Vamos, fora Pedro, Pedro mimado, pipoqueiro. A imprensa está amando esse tipo de pessoas que fazem isso. Vocês vão enfraquecer, vocês fazendo isso, vocês querem enfraquecer o Flamengo. E volto a repetir. Não estou defendendo nenhum. Para mim não tem nenhum nessa história certo. O Boto, por ter sido o causador da confusão. O Pedro, por ter reagido de forma burra. E o Filipe Luís, por ter falado aonde não era para falar numa coletiva. Na coletiva se fala de jogo. Aí fala muito em exposição. E a exposição do treinador. Meu amigo, se você não está pronto para ser exposto, então você não está pronto para ser treinador. Se todo treinador, olha só o que eu vou falar. Se todo treinador falasse das merdas que os jogadores fazem, meu amigo, vou recapitular aqui sobre o Filipe Luís. Ainda recentemente ele era jogador, ele era um dos piores do elenco, não tinha físico, tomava bola nas costas e sem contar que era um pipoqueiro, um amarelão. E a torcida dizia que o cara era ídolo, era gênio, era o cabeça com a bola nos pés, pensava. Isso falando do Filipe Luís como jogador. E olha que eu gostava de ver o Filipe Luís jogando. Só que mais pela
inteligência que ele tinha, mas na questão, bola nas costas que ele tomava, eu cansava de falar isso. Do físico que ele nunca tinha, ele não tinha mais. Se arrastava em campo. Sem contar que ele, Felipe Luiz, junto com Diego Ribas, Diego Alves, Everton Ribeiro e Arão e o Rodrigo Caio, era a panelinha, a patotinha. Sem contar que cadê que o senhor Felipe Luiz, quando o Flamengo perdeu de virada para o Fluminense, onde os jogadores, seus companheiros, entregou o jogo para o Fluminense na época de Vitor Pereira no Carioca. Depois de nós estar ganhando de 2-0 o primeiro jogo, tomou de 4-1. Porque ele, Felipe Luiz, se é o profissional que as pessoas falam, porque ele não chegou nos repórteres naquela época e não disse, não deu a palavra no microfone, não disse, foi uma vergonha, a gente entregou, porque ele não falou naquela época. Que aí a gente ia entender hoje. O Felipe, quando jogador, ele nunca gostou disso, porque teve um jogo que os jogadores entregaram e ele foi o único que foi lá e expôs tudo. Ou seja, para mim tá errado. Tá errado. Como diz o Nilson, devemos saber colocar as palavras. Devemos saber colocar as palavras. Ele poderia ter feito o seguinte. Quando foi perguntado do Pedro. O Pedro, eu conversei com ele, vi que ele não está treinando bem, deve estar com alguns problemas, mas a gente conversou, ele concordou, né? E na representação, vou voltar a conversar com ele, né, para buscar solucionar o que está acontecendo. Ou seja, não precisava expor, né? E informação, tá? Ele treinou bem no sábado de manhã. E ele na segunda-feira treinou bem. E hoje de manhã ele treinou bem. Ele voltou a focar nos treinamentos. Isso é informação, tá? Informação. Mas ele tá cortado do jogo. Felipe Luiz ficou chateado. Agora é o Felipe que tá chateado. Ou seja, é um ciclo de chateação nessa merda toda, né? O Boto fala merda, o Pedro fica chateado, aí o Felipe vai para a coletiva, fala coisa, aí o Pedro fica chateado, aí o Pedro fala e agora o Felipe tá chateado. É um ciclo. Aí daqui a pouco o BAP vai falar alguma coisa, aí vai chatear mais alguém, daqui a pouco o Boto volta a falar e o Pedro volta a ficar chateado, e o ciclo. Tem que acabar com essa merda que tá acontecendo, rapaz. Um time só é um time de futebol quando tem união. Quando tem respeito, quando tem convívio e quando diretoria e membros de diretoria não fala besteira. O Boto tá se achando astro de Hollywood. Que porra é essa? O cara saiu lá da casa do caramba para vir pro futebol brasileiro para trabalhar ou para ficar dando entrevista e falando besteira, deixando A, B e C puto da vida com ele. Agora eu vou falar a solução desse assunto. Vou falar a solução, na minha opinião. A solução tem que acontecer o seguinte. O BAP tem que partir do BAP, que é o grandão. O BAP, para botar uma borracha nisso aí e morrer esse assunto, enterrar de vez. O BAP tinha que chamar o Pedro, chamar o staff do Pedro, o empresário, primeiro conversar com eles, porque depois da coletiva os caras ficou com raiva. Então tem que chamar eles, conversar a portas fechadas e botar tudo tintim por tintim. Olha, não gostamos, a gente ficou chateado com o que aconteceu, o fulano de tal vazou assim, falava a história do começo. A gente ficou do lado do jogador,
né? Se ele quis dar um recado para nós, a gente entendeu, porém, toda ação gera uma reação. O Boto fez isso e tal, e ele reagiu de uma forma equivocada. E aí acabou deixando terceiros, acabou envolvendo na conversa. E aí virou uma bola de neve. Então estamos aqui reunidos para solucionar esse problema. Primeiro, a gente não pretende vender o ativo do clube. A gente pede desculpa pela exposição, pelo que aconteceu. Vou ter uma conversa com o diretor, né? Isso tem que ser do Boto, do BAP. Tem que partir do BAP, que é o presidente. Tomar atitude de presidente. Vamos buscar solucionar isso aí e tal. Porém, a gente quer que o Pedro peça desculpas aos companheiros dele e ao treinador. Por esse motivo, porque a gente quer um clima de paz, tal. E se caso o Pedro não quiser fazer isso, a gente autoriza vocês a buscar um novo clube para ele. Porque aqui tem que ter... Vai falando ali, que eu tenho certeza que se o BAP conversar olho no olho, conversa de macho, olho no olho, BAP, Pedro e os empresários ali, o staff ali, resolver entre presidente e jogador, para abaixar essa poeira, esse clima ruim. Depois, o segundo passo chamar o Felipe Luiz, o Pedro e o BAP, junto, os três, ter uma conversa. E ali e tal, dizer, vamos dar uma coletiva, o Pedro fala, pede desculpas, eu falo, e depois você fala, Felipe, e vamos enterrar esse assunto aqui entre vocês dois. Ou seja, eu já citei aqui um estancamento entre BAP, empresário, Pedro, para ter um entendimento entre eles. Depois a segunda parte, Pedro, Felipe e o BAP. Segunda parte do entendimento. E a terceira, a coletiva entre BAP, Pedro, Felipe Luiz. E o pedido de desculpas do Pedro para o clube em primeiro lugar, a nação rubro-negra, jogadores e treinador. E o Felipe, que também exagerou, também fazia parte dele nas questões das palavras mal colocadas. Também pedir um pedido de desculpa ali para o jogador. E por último, não menos importante, mas mais importante de todos, seria o BAP chamar o Boto para conversar e mandar esse sujeito para o olho da rua, porque ele foi o causador disso tudo. O Boto foi o causador disso tudo. Assim como vamos dizer assim, está querendo encher o clube de português, contratou aí um tal de Almeida para ser diretor da base, um português, também mais um português, mais um português. Estão achando que esses portugueses é profissional. Essas porra não é profissional coisa nenhuma, rapaz. Então assim, o BAP tem que tomar atitude de presidente. O BAP tem que buscar soluções. Tem que buscar apaziguar o problema. E tem que cortar o mal pela raiz. E para mim o grande mal que começou foi do Boto. Ele acerta, a diretoria acerta quando fala que não vai conversar sobre renovações do Pedro, do Arrascaeta, porque os dois têm contrato. Eles acertam nisso, né? O BAP acerta nisso, né? Para mim ele erra quando deixa o Varela, que é um dos que está perto de acabar o contrato, que até agora não renovou. Ele erra ao não ter vendido o Wesley, era para ter vendido. Não vai chegar proposta nos moldes que o Flamengo quer. O mundo não gira em prol do Flamengo. Essa diretoria tem que entender isso. O mundo não gira do jeito que eles querem.
Ah, a gente só conversa se chegar a 25 milhões de euros. Pelo amor de Deus, parem com essas maluquices de vocês. Parem com essas maluquices de vocês. O Wesley mal consegue acertar um cruzamento. Vocês estão exigindo uma fortuna por um lateral que não sabe fazer um cruzamento. Vocês estão ficando maluco. Vocês estão ficando doido. Então assim, eles erram nessa questão. E volto a repetir, o maior prejudicado nessa história, Pedro, Boto e Felipe, é o Flamengo. O Flamengo é o maior prejudicado. Porque temos um cara que veio lá da casa do caramba, que era para resolver as questões no Flamengo, e ele vem causar problema. Aí o jogador reage de forma burra. O treinador expõe tudo. O jogador se defende. E esse aqui tá dando risada. Tá dando risada da cara dos dois. Era uma briga entre Pedro e Boto. Esse daqui se meteu. Não que ele tá errado, mas era para ser uma conversa no vestiário. Roupa suja se lava em casa e não em público. Ali, na coletiva, era para falar do jogo. Do jogo. O Flamengo ganha o jogo de 2-0, é líder do campeonato, classificado na Libertadores, classificado na Copa do Brasil, e o assunto foi Pedro. Hoje é terça-feira. Olha só, sábado, domingo, segunda, terça. 4 dias o pessoal remoendo sobre Pedro. E vai continuar, porque não foi relacionado o jogo, não sabemos ainda o porquê. Sabemos sim, ou melhor, imaginamos que tenha sido porque ele não se desculpou, né? Não se desculpou. E talvez esse assunto só vai ser resolvido quando o Pedro se desculpar formalmente, pessoalmente, com o elenco e com os jogadores. Agora tem que ser um pedido de desculpa de coração, tá, Pedro? Tem que ser de coração. Não pode ser um pedido de desculpa porque está sendo forçado, não. Para mim, eu vou dizer uma coisa aqui. Para mim, ele está certo em não ter pedido desculpa. Porque não adianta você pedir desculpa se for algo forçado. Primeiro você tem que reconhecer de verdade que errou. Você tem que reconhecer de verdade que errou. Ele, nessa nota, para mim, ele fez meia culpa. Vamos lá, para a nota, deixar de enrolar aqui. Uma vez esclarecido internamente, venho a público para falar com os torcedores do Flamengo, ao qual tenho o maior respeito e gratidão. Sobre os fatos que aconteceram nos últimos dias, é inegável que me senti desvalorizado e exposto. Até aí, ele vai muito bem. Após um membro do departamento de futebol do clube ter me colocado à venda e descartado para a sequência da temporada. Cara, isso aí é muito grave. Muito grave. É aí que eu falo que o BAP, quando o BAP tem a reunião com a cúpula rubro-negra para falar do Boto, e ele pega e bota panos quentes na situação e tipo, ele cortou as asas do Boto, é bem verdade. Mas era para ter mandado ele embora. Era para ter mandado o Boto embora. Cara, começou do Pedro a exposição. Daqui a pouco vai ser o Arrascaeta. Daqui a pouco pode ser qualquer um outro. O Boto ficou constantemente oferecendo o Luiz Araújo para o Cruzeiro. Isso é informação, tá? Isso é informação. E eu não vi exposição das pessoas. Eu não vi o Luiz Araújo expor isso. O Luiz Araújo ficou caladinho ali no seu canto. Trabalhou. Fez merda no Mundial, fez. Mas tá aí jogando. Deu a resposta em campo. Claro que cada um age de uma forma. Cada um tem a sua maneira de reagir. O Pedro não tem isso aqui, ó, mental. Não tem. E pelo jeito não tem acompanhamento de psicólogo para ter a cabecinha no lugar. Para ter a cabeça no lugar.
E aí, embora ele já deve ter chegado ao seu limite, né? De tantas coisas que aconteceu com ele dentro do Flamengo. Cara, eu até falei uma vez, acho que foi pro Nilson, eu até falei uma vez assim, cara, para suportar todas as pancadas que ele já tomou dentro do clube, o cara tem que ser muito forte. Mas tem uma hora que não dá. E eu acho que foi nessa hora aí que ele explodiu, embora volta a repetir, de uma forma burra. Né? Porém, isso não apaga o fato de que Pedro está errado, Felipe Luiz está errado em ter exposto pelas palavras que não soube colocar, e o Boto é o maior errado de todos, porque era para ser uma solução na sua área e ele veio causar um problema, e hoje ele está dando risada da cara do Felipe Luiz e da cara do Pedro. E a imprensa tá amando isso tudo. É matérias, é muitos cliques. E a torcida, fora Pedro, só cita o Pedro, mas não cita o Boto, não cita o BAP. É uma parte defendendo o Pedro e a outra defendendo o Felipe Luiz, sendo que a briga não começou daí, seus caras pálidas. A briga começou entre um membro do departamento de futebol com o Pedro e terminou no Felipe Luiz e Pedro. O mal a gente corta pela raiz. E tem que ser do Boto. O Boto é um funcionário que era para vir fazer a sua função, coisa que ele não faz. É oferecendo o Luiz Araújo para o Cruzeiro, vendendo jogador de graça da base, aprontando das dele, trazendo Juninho Karabag do Azerbaijão, querendo trazer Mickey. Esse é o Boto que a torcida do Flamengo esquece de cobrar. Que a torcida do Flamengo está esquecendo e está com essa merda na cabeça chamada profissionalismo. Aonde que isso aí é profissionalismo? Eu acho que vocês nem sabem o que é profissionalismo. Vocês nem sabem o que é profissionalismo. Vocês só sabem da palavra profissionalismo, mas vocês não sabem o significado da palavra profissionalismo. Vocês não sabem. Porque se vocês soubessem, vocês seriam muito fora Boto. Mas muito fora Boto. Se vocês buscassem conhecer a história desse portuguesinho aí, vocês seriam fora Boto com força para esse cara sumir do Flamengo. Mas fiquem nessa, só cobrando o profissionalismo do Pedro, sentando o aço no Felipe Luiz, e fiquem nessa aí, desvalorizando, aceitando que um paspalhão português desvaloriza um ativo do clube. Fiquem nessa. Sou turminha Filipinho. Não, sou turminha Pedrinho. Quero que se lasque, rapaz. Tô nem aí, nem pra Pedro, nem pra Boto, nem pra BAP, e nem pra Pedro, e nem pra Felipe Luiz. Porque o maior prejudicado nisso é o Flamengo. Um clube da bagunça. Tá parecendo casa da mãe Joana, onde não tem um presidente para tomar uma atitude. Presidente é nessa hora que toma atitude, manda o Boto embora, multa o Pedro e baixa a bola do Felipe Luiz e ponto. E ponto final. É os três, não tem ninguém certo nessa merda que aconteceu não. Aí fica a turma lacração, ai, Pedro mimado, Pedro tem que ser vendido. Ai, Filipinho foi atitude de homem. Porra nenhuma, rapaz. Porra nenhuma. Ai, o Pedro foi chorar na nota oficial. E o Felipe foi chorar na coletiva. E o Felipe Luiz foi chorar na coletiva. Olha só quanta hipocrisia. Por isso que eu digo, eu não defendo essas porra. Não defendo nenhum.
Porém, a verdade tem que ser dita. Tem que falar do início ao fim, de quem começou a história toda. E para mim, o maior causador do problema foi o Boto. Ponto. Ponto. Essa é a minha opinião. O causador maior do problema foi o Boto. Foi o Boto. O Boto, a torcida, ou parte. Porque já tem uma turma aí que já percebeu o sujeito que ele é. Né? Já tem boa parte da torcida que já está acordando isso. Está percebendo. Uma outra coisa que eu ia falar. Eu dei muita risada esses dias. Ou melhor, ontem. O Gabriel, rapidinho aqui, tinha postado assim: obrigado Cruzeiro, porque foi inocentado lá no caso lá do DOP e tal. Aí a torcida do Flamengo, né, a torcida do Flamengo, as Gabizetes, as viúvas de Gabriel, foram lá ficar com raiva do cara. Ai, você é um ingrato, ai, a gente apoiou você, toma, chupa essa manga aí que ele dá pra vocês, suas viúvas. É isso que vocês merecem por ficar endeusando o Gabriel. Ficarem endeusando o Gabriel aí, ó. O que vocês ganham aí? Entendeu? Por isso que eu não defendo nenhum. Nem Gabriel, nem Bruno Henrique, nem Pedro, nem Arrascaeta. Porque eu sei que daqui a pouco, qualquer um deles, quando sai do Flamengo, eles cagam e andam. Já estão cagando e andando agora, quando são ativos do clube. Que dirá depois? Só que é aquela. A gente tem que ser coerente. Tem que falar do problema, da raiz do problema e a solução e a conclusão. A conclusão é a última, é a sua opinião. Eu falei do teor todinho, do iniciador e do causador e vamos dizer, das laranjas que virou podre e do causador da confusão. Para mim não tem ninguém inocente. Pedro não é inocente, Boto não é inocente, BAP muito menos e o Felipe Luiz pior ainda. Para mim são tudo farinha do mesmo saco. Eu espero que amanhã o Flamengo ganhe do Santos e esse assunto Pedro se encerre durante essa semana. Se encerre. Que o BAP tome atitude de presidente e tenha vergonha na cara e busque resolver essas picuinhas lá dentro do Flamengo e não na rua, em público, como diz o ditado. Valeu, galera, essa aí é a minha opinião. Vídeo grande, mas foi necessário para quem sabe assim ter uma análise diferente aqui nesse YouTube, porque tá precisando. Tem uma turminha aí que só sabe lacrar, só sabe falar besteira. Valeu, galera, tamo junto.